Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras o nosso querido peruano, a Enciclopédia Humana. E aí, meu peru? Simbora. Autoridade aqui hoje, hein? Hoje é especial. Hoje a gente tá com o ministro-chefe... Cheio de perguntas aí pra fazer. Tu tá aí, tá tudo anotado aí? Tem algumas aqui de cabeça. Hoje a gente tá com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, nada mais nada menos do que Guilherme Boulos. Satisfação, Gabriel. Satisfação Rafael. receber você aqui. Vamos embora. Antes de a gente começar esse papo, que tem muita coisa pra gente falar, eu preciso agradecer nossos patrocinadores aqui rapidinho. Então eu já vou começar agradecendo a Pitu. Pitu todo mundo conhece, é nossa, é pernambucana, mas tem gente que ainda não tá ligado na Pitu Remix, viu? Se liga que é a Ice da Pitu. Tem de limão e abacaxi com coco. E se você não conhece, vai que tem em todo lugar. É a empresa 100% pernambucana, valorizando o criador de conteúdo pernambucano. Tamo junto, Pitu. Muito obrigado mesmo. Agradecer também a Santa Joana. Quem é pernambucano, pô, não tem nem o que falar, né? Tá em todo lugar. Água pernambucana, sempre ajudando o criador de conteúdo pernambucano. Então, um abraço pra Santa Joana. Tamo junto, Santa Joana. Agradecer também ao meu parceiro Emerson. Tamo junto. E Everson também da Eu Pintor, que tá aqui, nosso parceirão, sempre com a gente, reformando aqui nossos estúdios. Também mandar um alô pra Red Bull, que é a nossa parceiraça aqui, que tá com a gente desde o ano passado no podcast. Então fica aqui nosso agradecimento pra Pitu. Boulos, todo convidado recebe um presentinho nosso. Você não seria diferente. Vou pegar aqui, ó. Presentinho da loja Recife Ordinário. Dá uma olhada, só pra tu ver. Olha aí, sabe que bandeira é essa? É a bandeira de Pernambuco de 1817. É a bandeira da Revolução Pernambucana, rapaz. Aí sim, hein? É a primeira bandeira, a gente diz que é a primeira bandeira da nação. Por quê? Porque Pernambuco, quando se separou de Portugal. Então, podemos considerar que foi a primeira bandeira do nosso Brasil, né? Ainda não existia Brasil, né? Não existia Brasil na época. Fica aqui pra você lembrar da nossa... Viu? Vou guardar com muito carinho ela. Quando assim. chegou, tu já falou da minha camisa. Você sabe que o pernambucano tem... Rapaz, e você sabe que eu tô cercado de pernambucano. É mesmo? Meu chefe de gabinete é pernambucano. A secretária de juventude do meu ministério é pernambucana. No meu gabinete, assim, se daqui a pouco Paulista vai estar pedindo cota. Porque os pernambucanos tomaram conta de tudo. Essa bandeira eu vou ter que guardar bem, senão ela vai ser apropriada por alguém lá. Então já escutou todos os recordes de Pernambuco, né? A maior em linha reta e tudo. Tudo é o maior em linha reta da América Latina. Não tem como competir, não. Ô, Boulos, eu já vou começar perguntando. Tu tá aqui em Recife, veio de João Pessoa agora. O que é que tu tá fazendo aqui, homem? Vai curtir uma praia, boa viagem? Conta pra gente. Rapaz, bem que eu gostaria. Mas eu vim aqui porque nós estamos fazendo um programa que chama Governo do Brasil na Rua. Né? O Lula pediu pra gente organizar em todos os estados do Brasil. Vou passar por todos os estados até junho. Pernambuco agora é o 14º estado que nós estamos passando. Tava na Paraíba. E esse programa, o objetivo principal dele é levar as políticas do governo para os territórios. Quer ver só? O governo do Lula tá fazendo um monte de coisa. Tem um monte de política acontecendo. Só que, por vezes, pela burocracia, por problema de comunicação, por problema com o digital, que para minha geração, para a geração de vocês, mais ainda, quer dizer, o digital é uma coisa que está incorporada, naturalizada na nossa vida. Mas pega 60 a mais, não tem essa facilidade toda de lidar com o digital. E hoje, para você acessar um serviço, é o GovBR, é o digital, as pessoas têm dificuldade. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem acessar aquele programa que foi pensado para gente como elas. Entendi. Então, o Lula pediu o seguinte, vai lá nos territórios. Aqui em Recife nós vamos fazer na Macaxeira, né, no bairro da Macaxeira. Lá em João Pessoa fizemos no Mangabeira, que é o bairro mais popular que tem lá em João Pessoa. Em todos os lugares, todas as capitais, a gente tem pego um bairro popular e levado. O que é isso? Nós juntamos 11 ministérios do governo, mais Caixa Econômica, mais Banco do Brasil, mais Sebrae, mais SESI, e está levando na ponta os serviços e os programas que esses ministérios têm. Um exemplo. A Caixa Econômica tem um programa que o Lula criou que chama Reforma Casa Brasil. Eu não sei como é que é, eu conheço menos a periferia aqui de Recife. Eu sou de São Paulo. A periferia de São Paulo tem gente que tem plano de casa, que mora de aluguel, que luta por ter a casa própria, por ter o seu teto, mas tem gente que já tem sua casa. Já fez a construção.
Só que ele fez a construção do jeito que deu. E é aquela casa que nunca termina. Então tá lá, é a casa que tá com tijolo, né, não tem reboco, né, o cara não conseguiu botar um piso bom, precisa fazer um banheiro a mais. O filho, a filha casou, ele vai fazer um cômodo em cima, um cômodo no fundo, no quintal, e não tem esse dinheiro. Então o Lula criou o Reforma Casa Brasil para liberar até R$30 mil para as pessoas poderem financiar a reforma de casa. Pô, cara, tem muita gente que nem sabe da existência desse programa. Verdade. Então nós estamos levando lá uma carreta da Caixa com Reforma Casa Brasil para inscrever as pessoas, passou na análise de crédito, já sai na hora. O INSS, que tem sido um drama do caramba, pega mãe de criança autista, pessoas que têm um filho com deficiência, ou alguém que se acidentou no trabalho, aí ele vai marcar uma perícia no INSS, tem uma fila do caramba, porque tem muito mais demanda do que perito. Então nós estamos fazendo os mutirões, com consultório móvel, levando os peritos do INSS, o povo vai lá, é atendido, faz a perícia na hora, já tem o relatório, já faz a análise social, no mesmo dia, 10 horas da noite, já tem a resposta se o pedido dele foi deferido ou não. Então, é facilitar, é levar o programa, levar o governo onde as pessoas estão. Esse é o governo do Brasil na rua e é o que me trouxe hoje aqui para Recife. Infelizmente, não vai ser um bom banho de praia e boa viagem. Tem que tomar cuidado com os tubarões, que aqui tem tubarão. Eu sei isso E a gente tem orgulho até dos nossos tubarões. Hoje foi especial, eu trouxe até pedir pra gente trazer um bolo de rolo pernambucano. Bolos de rolo? Bolos de rolo, pra fazer essa brincadeira aqui. Já conheci o bolo de rolo nosso? Conheço. Com o pernambucano agora que ele tá todo cheio de gente do Tô lado. cheio de pernambucano. E tem outra, né? Minha mãe é da Paraíba. Ah, é? É de Campina Grande. E eu tenho também familiares aqui em Pernambuco. Na Paraíba e em Pernambuco. Então, desde criança, desde moleque. Primeira vez que eu vim no Galo da Madrugada, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Né? Eu já E aí, se foi pro Galo, então, já sabe como é. Então, comi muito bolo de rolo, né? E ainda fico bravo, junto. Minha mãe ficava puta da vida, né? Quando alguém comparava lá em São Paulo bolo de rolo com rocambole. É um absurdo! O bolo de rolo é uma arte! E brigava e tal. É isso mesmo. Tem o bolinho de rolo aqui. Ô, Boulos, assim, o que tu falou do programa, e é interessante, já dá para entender um pouco sobre o que é ser um ministro secretário-geral da presidência, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é a tua função no governo. Essa é uma questão que aparece sempre, porque, cara, todo mundo sabe o que faz o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro do Transporte. Agora, o que faz o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República? Eu não vou mentir, eu fui pesquisar. Velho, porque eu fiquei, caramba, Pois o que faz? É curioso mesmo. Quase que eu falei igual o Tiririca quando o Lula me convidou, né? Você o Tiririca, quando fez a campanha lá em São Paulo, aí ele perguntava, o que faz um deputado? Aí ele respondia no programa dele, vota em mim, depois eu te conto. Depois vai descobrir. Mas a Secretaria-Geral da Presidência, nos governos do Lula, ela tem um papel muito importante, que é fazer a relação do governo com a sociedade. Então, é meio que a porta de entrada do Palácio do Planalto, é um ministério que fica dentro do Palácio do Planalto, do lado do gabinete do Lula, e tem esse papel de fazer o diálogo permanente com a sociedade. Tem uma coisa que é o seguinte, cara, assim, desde sempre, banqueiro, grande empresário, gente bilionária, privilegiada, sempre é recebida sem marca-hora em qualquer palácio, em qualquer governo. O que o Lula pediu para mim é dizer, receba o povo, os trabalhadores, né, também com essa mesma facilidade. Então nós temos feito um negócio de mão dupla. De um lado, é isso que eu estou falando para vocês, é levar o governo até as periferias, até o povo, até as pessoas, com escuta, com diálogo. Aqui eu vou ter uma reunião também em Recife com todos os movimentos sociais de Pernambuco, ver as demandas que eles têm, ver onde tem coisa travada no governo federal, que a gente pode ajudar a garantir. Agora na Paraíba tinha um despejo que a gente nem estava sabendo. Era uma obra que o governo do Lula financiou, um VLT, e estava tirando as pessoas. Beleza, às vezes pra você fazer uma obra você precisa tirar gente, mas você não pode tirar gente e jogar no meio da rua. Você vai tirar a pessoa da sua casa, você tem que dar uma outra casa para a pessoa. Né, numa obra. E o pessoal estava sendo tirado arbitrariamente pela empresa que ganhou a licitação. Então nós fomos lá, conversamos, tal, já articulamos, pedimos para suspender, vai ter que ter casa para todo mundo. Então, é um pouco esse papel de você estar ali no chão, cara, no território, com o pé no barro, vendo onde a coisa acontece. Porque você fica em Brasília, você não vai saber dessas coisas. A coisa nem chega para você. Né? Agora tem o outro lado.
Você vai até os territórios, mas também você leva as pessoas até você. Então, eu tô há quase 6 meses como ministro. Cara, eu recebi tudo quanto é segmento de trabalhadores do Brasil. Quem você falar, metalúrgico, recebemos. Pessoal dos Correios, carteiro, recebemos. Não é? Os garis, que estão lutando agora pelo piso salarial, recebemos. Entregador de delivery, motoqueiro, recebemos. Motorista de Uber, recebemos. Caminhoneiro, recebemos. Né? Pessoal que planta cacau no interior da Bahia, que está com problema porque o preço do cacau baixou, porque está importando cacau de outros países e queriam trazer essa demanda. Recebemos. Sem terra, sem teto. Ou seja, nós estamos dialogando e ali não é só ouvir e falar, tá bom, e ficar balançando a cabeça. É ouvir de verdade. Fazer a escuta, ver o que a gente pode fazer para resolver o problema daquela categoria, daquele povo. Que a coisa mais fácil que tem na política, Rafael, isso... Eu tô na política institucional não há tanto tempo. O único cargo eletivo que eu tive foi de deputado federal em 2022. Eu tô, vamos dizer assim, na política da rua há 25 anos, no movimento social, no movimento sem teto, na luta por moradia. Mas a política institucional, principalmente lá em Brasília, a tendência que tem, se você não cuidar, é você se distanciar, cara. É você ficar ali fazendo coisa de político, no meio de político, e vivendo uma realidade paralela do que é a realidade do Brasil, do povo. E como muitos caem nessa sedução, é isso que faz, inclusive, muita gente, talvez muita gente que esteja ouvindo a gente aqui no Recife Ordinário, falar, política, cara, é tudo igual, não presta, é farinha do mesmo saco. Gera tanta revolta e raiva do povo em relação à política. Eu era um pouco assim. Quem acompanha o podcast tem uns 4 anos já, 5 anos de podcast. Eu vinha mais nessa linha de, política é tudo igual, tal. Só que depois você meio que cai na real um pouco que se você ficar com esse discurso, você deixa tudo do jeito que tá. Pior, né, cara? Porque assim, se você fala, foda-se pra política, com a devida vênia, com o devido respeito, mas você chega e fala isso, você vai ser governado por gente que gosta de política, que vai fazer política no seu lugar e no seu nome, e que não te representa. Exato. Quando o povo deixa de fazer política, deixa a política para os políticos profissionais. Então, assim, a gente se apropriar da política, eu venho do movimento social. Quando eu estava no movimento, comecei moleque no movimento com 18 anos de idade, falava de eleição para mim. Eu tinha essa visão. Falava, esses caras só querem aqui enrolar, na época da eleição vem, enrola pra caramba, depois não faz nada, nós queremos fazer um negócio aqui, povo por baixo. Beleza, fizemos. Construímos o maior movimento social urbano do Brasil. Aliás, com muita força aqui em Pernambuco. O MTST. Sim. E que construiu muita casa, tá tendo conquista aqui em Recife também agora. Uma história que eu me orgulho muito, muito bonita, do povo. Uma história raiz do pessoal que, cara, foi lá arregaçar a manga, mãe de família, lutar por sonho de ter uma casa própria, um teto. É muito, muito verdadeiro, muito legítimo o movimento social. Mas num dado momento a gente percebeu no próprio movimento, cara, que se a gente não disputasse os espaços de poder, os espaços políticos, a gente ia ser engolido. Porque uma hora a luta do movimento, por mais que você brigue, que você grite, que você faça passeata, manifestação, vá pra cima, tudo isso vai travar num lugar, vai bater num muro. Então, foi aí que o movimento falou, porra, nós precisamos disputar esse espaço também. Hoje, por exemplo, o MTST tem uma vereadora aqui em Recife, que é a Jo Cavalcante, né, que veio do movimento sem teto, era camelô, né? E essa história, pô, lá em São Paulo nós elegemos uma deputada estadual que é empregada doméstica, que veio do movimento sem teto, daqui de Pernambuco, né? Ela é de Floresta do Navio, agora parece que mudou de nome, não é mais Floresta do Navio, é só Floresta, né? Floresta, eu tenho um amigo lá. Ela falava Floresta do Navio. Ela veio daqui, né? Foi para São Paulo, trabalhou 20 anos de doméstica em São Paulo, que é uma profissão digna, lógico, não é desmerecendo não, mas é uma profissão que é muito desvalorizada na sociedade. Trabalhou dessa maneira, mãe solo de 4 filhos, foi lutar para sair do aluguel numa ocupação do movimento sem teto, virou a liderança e se elegeu deputado estadual com 175 mil votos. Foi a primeira doméstica a virar deputada em São Paulo. Caramba. É isso, cara. Eu acho que é isso que nós temos que fazer com a política, entendeu? E é por isso que eu tô como ministro do Lula também, porque eu reconheço, porque o Lula, as pessoas podem dizer o que quiser, mas é um puta cara, é um cara que vem dessa história,
né? Talvez a geração Z agora tenha mais dificuldade de ver isso, porque já nasceu num país transformado. Mas quem viu a transformação que o Lula fez nesse país, no primeiro, no segundo mandato, depois a Dilma no primeiro, agora ele voltando no terceiro, sabe valorizar a importância disso. E de um cara que também veio de baixo, peão, né? Metalúrgico, fez greve, luta pra caramba, sofreu muita injustiça, foi sacaneado, teve a imagem jogada na lama e volta depois pra ser presidente. Então eu tenho o maior orgulho de estar com o Lula lá fazendo essa batalha. Eu lembro, tu falou Lula lá, eu me lembro da época. Lula lá. Que era da campanha de 89 essa aí. Eu tenho 37, mas eu lembro que isso aí perdurou aí um pouquinho, assim. Eu acho que... Eu vou mais além, eu lembro de ir com meu pai votar nessa eleição, na primeira. Assim, eu fui com ele. Ele Você votava. tá velho assim, ô Eu peruano? tenho 41, eu tinha acho que uns 6 anos, 5 anos. Aí o pai, 6 teu pai anos. que foi votar. Meu né? pai foi votar, Moralizado, né? eu fui com meu pai, né? Meu pai foi, eu fui Você votou já criancinha, naquela? fui lá. É interessante. Eu acho interessante, Boulos, porque assim, eu vou falar um pouco rapidamente só pra tu entender assim, um pouco do nosso contexto, da minha visão, assim. Eu vi as mudanças, meu pai, minha mãe na época, toda a minha família, assim, o pessoal era muito, o PT quando ganhar as coisas vão mudar, o PT quando ganhar as coisas vão mudar. E de fato, quando ganhou, eu lembro, eu como criança, eu achava que no outro dia eu ia acordar e ia estar tudo diferente. Sério mesmo, eu era criança, assim, vai mudar tudo. E depois o tempo foi passando, eu falei, caramba, não tá mudando tanta coisa não. Mas quando você via com a larga escala, deu pra perceber tudo. Inclusive, na prática, a gente aqui, tem a Brasília Teimosa aqui, que é na Orla. Eu lembro de, na época, com o prefeito João Paulo aqui, de que Lula veio pra cá e fez a promessa de que ia tirar as palafitas, de que ia ter aquela mudança da Orla, tudo. E, de fato, isso aconteceu. De fato aconteceu. E eu tenho amigos lá que moravam na comunidade e moram até hoje, e que eu vi toda aquela mudança. Fora um número de coisas que eu não preciso nem falar. Até viajar de avião, as coisas mudaram. Só que, ao mesmo tempo, o tempo vai passando. Eu sei que as coisas não acontecem do dia pra noite. Mas o tempo vai passando, aí 2 governos Lula, depois de Dilma, aí teve o golpe, né? Dilma cai, e aí depois vem toda essa loucura e chegam os Bolsonaros. Que pra mim foi acho que pra todos nós que estão aqui, foi a coisa mais louca que esse país já viveu. E aí a gente eu vi muitas pessoas da minha família, gente próxima, que tipo, eram do PT, e depois ficou assim, ninguém aguenta mais, o PT tá não sei quanto tempo, e corrupção, e não sei o que, e de repente chegam os Bolsonaros, digamos assim, e a gente vê o que é ruim de verdade, o que é bizarro de verdade. Eu não tenho medo nenhum em falar disso. Nosso podcast, eu gosto de dizer aqui que a gente é o podcast mais escracho do Brasil. A gente fala de maneira mais livre e leve pra todo mundo. E a gente viu que, de fato, ali é uma parada bizarra. E aí depois chega Lula de novo agora, que é o governo que você tá representando aqui hoje. E a gente vê as coisas, pelo menos na minha percepção, aí eu falo por mim, não por todos aqui, comparado ao governo anterior, é um respiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela sensação de como as coisas são lentas para rolar, para acontecer nesse país. É tudo tão devagar que dá para entender claramente por que a geração mais nova não consegue compreender essas mudanças que passaram. Aí eu te pergunto, tô fazendo essa introdução toda para tu entender um pouco da nossa história. Qual é a prioridade hoje do governo Lula para sendo reeleito? E o que de fato, assim, porque não vou nem contar o de Dilma, mas eu vou contar os 2 governos de Lula, o terceiro agora, aí temos, vamos dizer que ele ganha, tem um quarto. Qual é a prioridade do governo que a gente possa, como população, sentir assim, caramba, velho, o que dá para ser feito de maneira prática e rápida para que a gente sinta na pele como a gente sentiu naquele início? Cara, primeiro assim, eu entendo o que você tá falando, que de fato é uma angústia do caramba como as coisas são lentas. Eu tô lá agora. E eu vejo isso acontecendo. Entre uma decisão do presidente, e é o presidente da República, entendeu? É o cargo mais poderoso do país. Entre a decisão do presidente e a coisa virar realidade, tem umas 30 camadas no meio do caminho. Imagino. Né? Mas é a aprovação do jurídico, aí vai bater. Isso quando não tem que passar pelo Congresso, que é aquela loucura. Né? E aí tem que ver, e aí vai fazer na controladoria, aí vai fazer a minuta. Aí beleza, saiu o decreto, por exemplo.
Aí depois do decreto tem que regulamentar, tem um... Sim. Acho que a máquina burocrática, ela é feita para dificultar, não para facilitar. Eu entendo lá atrás, isso na Constituição, isso foi feito para, vamos dizer assim, evitar um poder arbitrário ou evitar sacanagem. Só que isso não impediu sacanagem. É verdade. O cara da política que é ladrão e que quer roubar, ele vai lá e faz, mesmo com todas essas burocracias, ele encontra um jeito. Na verdade, essa burocracia ela acaba impedindo quem quer trabalhar e fazer a coisa acontecer de maneira mais rápida. Então, essa angústia, cara, ela é de todos nós. Essa angústia é do Lula. Eu vejo ele, porque eu já vi ele dando dispor puto da vida em sala, porque eu falo, porra, eu falei, isso aqui não aconteceu ainda, né? Já faz 6 meses que foi parou ali, com não sei o quê. E o cara é o presidente, né? E o cara é o presidente, teve 60 milhões de votos pra estar lá. Então é lógico que dá pra entender. E nós estamos num mundo, cara, rede digital, tudo, o ritmo mudou, o tempo mudou, tudo virou mais rápido. 2 minutos virou uma eternidade. Assistir um vídeo de 2 minutos no TikTok ou no Instagram, quase ninguém para. O story é de 15 segundos. Entendeu? Então, você prender a atenção, a disputa da atenção das pessoas é brutal. E a nossa cabeça ficou exigindo resposta mais rápida, porque ela foi se condicionando ao tempo da rede social. E o tempo da vida real, principalmente da vida política, ele não tem o mesmo ritmo da vida da rede social, do tempo de rede. Então, nós temos uma geração formada na rede que tem a expectativa de um tempo de retorno, que é aquele tempo da rede, é o do 15 segundos, é agora, é o da curtida, é o da resposta, não sei o quê. E você tem um funcionamento da sociedade, do sistema político, que tem aqueles tempos infernais. E aí, isso gera um choque. De algum modo, também tem um choque geracional aí, e de método. Agora, você falou do que seria um Lula 4. Sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos diante de uma puta oportunidade pro Brasil. Por incrível que pareça, a confusão no mundo, ela trouxe uma situação... Deixa eu me explicar aqui melhor. Vê só. Tá tendo uma mudança no mundo. Acho que qualquer um vê, não precisa entender de política, vê a loucura do Trump. O cara vai lá, sequestra um presidente, mata outro, dizendo guerra, faz tarifaço, mete tarifa de 100% em metade do mundo. Tem a China com tudo aí também. Tem a China, pela primeira vez, o pano de fundo é isso aí que o peruano falou. Porque pela primeira vez, desde que os Estados Unidos se consolidou como o grande império, como a maior potência do mundo, pela primeira vez ele tá ameaçado, cara. Sim. A China tá chegando ali na rabeira. Se der mole, vai ultrapassar. E discreta, né? E do jeito chinês lá, os caras impassíveis, né, com aquela carinha. Mas vão chegando, né? Então, isso, e como é que a China chegou a esse ponto? A China chegou a esse ponto fazendo o oposto do que o capitalismo americano liberal pregava para o mundo. Planejamento, né? eu acho. Exatamente. O neoliberalismo pregava o seguinte, ó, privatiza tudo, acaba com o Estado, é Estado mínimo, isso não presta, né? É tudo a iniciativa privada que vai resolver, é cada um por si, né? É a meritocracia, beleza, tal. A China, chegando e dizendo, ó, aqui é controle estatal das empresas estratégicas, os bancos são públicos, né? É um Estado forte, né? Então a China fez a receita inversa e foi a economia que mais cresceu na história da humanidade, num período tão curto, nos últimos 40 anos. Em 1980, a economia da China era menor que a do Brasil. Caramba. O PIB da China era menor que o do Brasil. Em 80, 46 anos. E hoje, a China vai estar passando os Estados Unidos como a maior economia do mundo. O esquema deles deu certo. E aí, isso tornou também o mundo mais... Vamos dizer assim, a ideia do neoliberalismo, fronteiras abertas. Deu uma equilibrada aí no opa, jogo. Pera lá, todo mundo começou a olhar e falou, pô, a China fez isso aí, deu certo? Então, vários países também estão retomando os seus projetos nacionais. O próprio Estados Unidos. O próprio Estados Unidos, quando ele faz tarifaço e fala, fecha a fronteira, aqui não é mais livre comércio não, nacionalismo, né? Nacionalismo. Qual é o lema do Trump, né? Make America Great Again. É liberal nos outros, né? É liberal para os outros. Ele quer que privatize aqui. Que a gente entregue as terras raras para eles. Mas lá é tudo deles. Eles seguram. Ninguém compra um palmo de terra nos Estados Unidos se for estrangeiro. Ninguém abre um banco nos Estados Unidos se for estrangeiro. Ou seja, os caras
querem manter o controle da economia deles. E isso está crescendo para o mundo. O exemplo chinês está também ganhando força e fazendo com que cada país reflita. Voltando, o que eu acho que isso impacta no Lula 4? Que eu acho que o Brasil tem a oportunidade agora, diante de um momento internacional diferente, de fazer um projeto de desenvolvimento soberano nosso. E assim, não é só uma oportunidade, eu diria que é uma necessidade. Porque vê uma coisa, o Trump, para ele quer fazer a América Latina toda colônia. Você viu o que ele fez na Venezuela? E aqui não é o Maduro, o Maduro. A questão não é o Maduro não, bicho. Tanto é que ele foi lá, sequestrou o Maduro, jogou bomba, matou um 100 lá, e ele não falou que era pela democracia, ele deixou a vice do Maduro lá. Se pra ele o Maduro não tinha legitimidade, por que a vice tinha? O problema não era democracia, não. Ele falou no dia seguinte, é petróleo, petróleo, petróleo. E aqui no Brasil, por que ele veio pra cima? Com o negócio de tarifaço, indo pra cima e tal. Porque ele quer, vamos dizer assim, o petróleo do século XXI, que são as terras raras e os minerais críticos. E nós temos a segunda maior reserva de terra rara do mundo. Agora tá tendo um puta debate na Câmara, nós estamos tendo uma briga. Porque o Congresso, e aí uma parte do Congresso, apoiado por mineradoras internacionais, querem tomar as reservas de terras raras do Brasil. E o projeto que nós temos que fazer é o seguinte, não. Exploração de terras raras, ela tem que ser, de algum modo, controlada pelo poder público. Pode ser uma empresa privada que faça, mas sob as regras do poder público, controlada pelo poder público e mais, né? A produção tem que ser aqui. Nós não vamos ficar exportando, igual fazia no tempo da colônia, que a gente exportava cana-de-açúcar para comprar açúcar refinado de Portugal. Né? Então, eu acho que nós temos a oportunidade agora, diante de um cenário em que o mundo está numa reviravolta, de ter um projeto soberano para o Brasil, onde a gente bote na ordem do dia soberania mineral, onde a gente bote na ordem do dia soberania digital, os data centers aqui, softwares e hardwares, armazenamento e processamento de dados no Brasil, onde a gente bote na ordem do dia um projeto de país popular. O Lula já avançou pra caramba em programa social. Fez muitos nesse país. Reduziu a pobreza, tirou o Brasil do mapa da fome pela segunda vez. Acho que agora dá para completar esse projeto popular do Lula também com um projeto soberano de desenvolvimento do país. Eu acho que essa é a missão do Lula 4. Na minha visão. É uma missão civilizatória, uma missão para o futuro, é uma missão para as próximas gerações no Brasil. Boulos, eu queria tirar uma dúvida, porque você citou o tema importantíssimo de terras raras, e eu queria entender um pouco melhor, porque eu vi a notícia, né, que os Estados Unidos oficializou a venda de Serra Verde. Isso, eu queria entender um pouco a situação que ficou nesse imbróglio, que eu vi a notícia, queria entender um pouco melhor, e também o que ponto isso é estratégico para o Brasil. É totalmente estratégico. O que aconteceu em Serra Verde, né? Goiás. Né? O Ronaldo Caiado, que agora quer ser candidato a presidente do Brasil, era governador de Goiás, ele fez a negociação com os Estados Unidos, o que já é ilegal por si. Tá? Porque quem tem que fazer a negociação entre países, nenhum estado pode fazer a negociação, nem Pernambuco, né? Que é Pernambuco. Que já foi um país. Teria que ser a União, fazer, né? Chegar e ter uma embaixada no outro país e fazer a negociação. Quem faz a negociação em relação internacional é o governo federal, cara. Isso em qualquer país do mundo, você imagine. Nós vamos negociar aqui fazer uma negociação com a Califórnia. Não, vai fazer uma negociação com os Estados Unidos. Claro. Então já tem um monte de problema. Qual é o problema maior? Tem um vácuo. Não existe uma regulamentação sobre terras raras no Brasil. É essa que está sendo discutida na Câmara. Então eles pegaram vamos dizer assim, a ausência, o vazio da regulamentação e foram metendo louco para poder passar a boiada, como se diz. Então tem que aprovar uma regulamentação. Uma regulamentação que diga, opa, isso aqui é do Brasil. Por lei, o subsolo é da União. O subsolo não é de nenhum estado. Essa lei já existe. Então, qualquer ato que o Caiado faça é nulo, porque ele não tem autoridade sobre o subsolo. Né? Mas eles podem vender terras. A terra onde tem a mina de terra rara.
Os caras não vão poder explorar sem uma regulamentação, mas eles podem comprar a propriedade da terra. É aí que eles estão jogando. Entendi. Por isso tem que ter a regulamentação. Pra gente entender a importância de terra rara, né? Primeiro que terra rara não é nem terra, né? Ela é rara por outra razão, mas ela é um mineral que tem um aspecto terroso, por isso que chamam terra, né? Mas são 17 elementos químicos, o principal é o neodímio, que são qualificados como terra rara. Por que eles são tão importantes? Porque todo mundo está falando disso. Porque esses minerais, eles produzem ímãs, que são os ímãs de neodímio, que são decisivos na fabricação de das duas grandes indústrias modernas. Transição energética, que são decisivos para placas solares, para energia eólica e tudo mais, e a economia digital. Né? Os minerais de terras raras são uma base essencial da fabricação de microchip, de semicondutor. Então você pega, o que move a economia do século XXI? Transição energética e o digital. E os dois têm como base terra rara. A China tem 49% das reservas descobertas de terra rara no mundo. Bateria também tá nesse bolo aí? Bateria de lítio. A bateria ela é de lítio, né? É um outro mineral estratégico. A bateria que você diz de carro elétrico, né? Mas a fabricação da bateria de lítio também usa ímã de neodímio, que é terra rara. Então, a China tem 49%. Qual é o segundo país em reserva? Brasil com 23%. E pra vocês terem uma ideia, o terceiro é a Índia com 8%. Caramba, então a gente tá muito forte. A gente tá muito bem. E olha que nós temos 23% e o nosso território não foi todo prospectado. Ele não foi todo avaliado, ele pode ter mais. Só que a gente tem essas reservas e a gente não fez nada com elas ainda. O Brasil praticamente não produz mineral de terra rara. Né? A China, os Estados Unidos, que tem 1% das reservas mundiais, produz mais que o Brasil, porque eles estão explorando as reservas deles. Agora que isso virou um grande tema internacional, nós temos um puta poder de barganha no mundo. Total. Igual a Arábia Saudita tinha quando o petróleo era o motor da economia. Então, essa é a importância da história. Só que isso ninguém fala. Tá? Você não vai ver esse debate no Jornal Nacional, você não vai ver esse debate no establishment. Porque o que eles querem é trabalhar sorrateiros para entregar essas terras raras para grandes corporações privadas estrangeiras. Quando os Estados Unidos veio encher o saco aqui no negócio do tarifaço, era isso que ele tinha para botar na mesa. E o Lula disse não. Por que o Flávio Bolsonaro fez um discurso lá no Texas, mês passado, Bizarro vocês não se lembram, tem que uma ele raiva disse, disso. eu vou entregar as terras raras. Ele foi lá bizarro, para velho. dizer, eu vou entregar as terras raras para vocês. Então vocês percebem o que está em jogo? É se o Brasil vai ser colônia dos caras, Que vergonha. se a gente vai ser um puxadinho do projeto imperial dos Estados Unidos na briga deles contra a China. E aqui eu não quero que a gente fique do lado da China, não. O Brasil tem que ter o seu próprio lado. Nós somos um país soberano. Né? Nós temos que pensar no interesse do Brasil, do povo brasileiro. Então, não é, vamos tomar o lado dos Estados Unidos e China. Não é isso, não. Né? E o Lula tem feito isso. É um projeto. Se precisar negociar com os Estados Unidos, senta e negocia com os Estados Unidos. Mas nos nossos termos, não nos termos que eles impõem pra gente. Quem está numa posição de força, no caso da terra rara, somos nós. A gente tem 23%, eles têm 1%. Então, se eles querem, senta e negocia, mas é o seguinte, meu caro. É exploração sustentável, controlada pelo Estado brasileiro, e não vai pegar a terra rara e exportar para eles processarem lá. Queremos fábrica para produzir o microchip aqui. Queremos fábrica para produzir a placa fotovoltaica da energia solar aqui. Entendeu? A gente tem que fazer a cadeia completa. É isso que agrega valor, é isso que dá soberania para o país. Então, esse é um dos grandes temas que está por trás da eleição desse ano, cara. Pô, então me tira uma dúvida, que então quer dizer que eles compraram a Serra Verde, né? E eles não podem produzir, então? Em tese, não. Só que com essa regulamentação, que agora, lembra que eu falei que vai passar, Sim, agora vai tá no passar. Congresso rolando agora? Aham. Então, ninguém tá falando disso também. Tá, mas tá uma briga no bastidor do caramba. Com essa regulamentação, se o Congresso aprova uma lei dizendo qualquer empresa estrangeira pode vir aqui explorar, aí eles vão poder. E No eles dia já vão seguinte. ter a terra. E eles já vão ter a terra. Entendi. Então, eles terem a terra de antemão já é um ativo deles. Eles estão. Olha, essa terra é minha, é propriedade minha, eu comprei, tá ali no cartório, na escritura, né?
Então, eles também, você acha que eles não têm um mapeamento de onde tem as terras raras? Supondo que façam uma regulamentação para que eles não minerem, sendo uma empresa nacional estatizada fazendo isso, no caso eles iam ganhar um dinheiro com royalties, pelo menos, né? Por possuir a terra, né? Coisa, ou vender a terra, ou tem que ver. Tem que pensar. Se fosse nos Estados Unidos, sabe o que os Estados Unidos faria? Tomava, Do né? jeito que tomava a terra. Expropriava a terra se fosse uma empresa privada estrangeira. Aí isso aqui não é mais de vocês e foda-se. É isso que eles fariam. Né? Tá, mas imagine se o Lula fizer isso. Ele virou comunista, é derrubado no dia seguinte, é impeachment, né? Estatizante, comunista. Tanto é que quando se falou em criar uma empresa pública para isso, já houve uma grita do caramba. Então, o debate, gente, aqui é o seguinte: nós temos que explorar as nossas riquezas, os nossos recursos, o peruano, com soberania. Com soberania. Ninguém aqui está demonizando, porque às vezes tem determinadas coisas que até a tecnologia vai vir uma empresa privada aqui para explorar, chinesa, de qualquer lugar, mas tem que ter transferência de tecnologia para nós. Desculpa interromper, agora essa questão, a impressão que dá, mesmo assim todo mundo sendo aqui talvez mais alinhado à esquerda, é que o Brasil lengou demais com essas coisas aí também, né? Com a tecnologia, com o desenvolvimento de tecnologia, Demorou, né? a coisa deu uma lengada aí e tá demorando, assim, demorou um pouco pro pessoal acordar e ir atrás disso, né? Assim, demorou, né? Não quer dizer que não está sendo feito nada. Investimento em tecnologia, cara, e inovação é aquele que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Ele nunca tem resultado imediato. O Brasil tem uma baita estrutura de pesquisa e inovação. Nós temos universidades públicas incríveis. Nós temos laboratórios das universidades públicas com uma produção e pesquisa elevada. Nós temos institutos foda. A Fiocruz na área da saúde, o Instituto Butantan na área da saúde. Tanto é que tiveram um baita papel na pandemia com produção de vacina aqui. A Embrapa também, né? Embrapa A também. Embrapa na área da agricultura e produção agrícola, produção de alimentos de maneira geral. Você tem, o IPT, enfim, podemos citar o ITA, um monte de instituto de produção de ponta em várias áreas, de pesquisa de ponta em várias áreas. Só que o nosso... Embraer, né? A Embraer, como uma empresa, como resultado de pesquisa nacional, uma empresa nacional de alta tecnologia na aviação civil. Agora, qual é o problema? O problema é o investimento em pesquisa. Se você pegar vários países que, superaram uma fronteira, que eram países mais atrasados, mas que superaram uma fronteira. 2 exemplos, China e Coreia do Sul. Os dois têm mais de 3,5% do PIB dedicado para pesquisa e inovação. O Brasil tá lutando para chegar a 2. Então, não tem pesquisa sem investimento. O investimento das empresas privadas em inovação no Brasil é ridículo, é baixíssimo. Ele depende essencialmente do Estado. No mundo é assim, só que aqui é ainda mais baixo proporcionalmente o investimento privado em inovação. E o Estado está preso a regras fiscais que impedem. Uma coisa que tinha que fazer é dizer o seguinte, meu caro, pesquisa, inovação. O que é importante para o desenvolvimento do Brasil não tem que ter regra fiscal. Isso tem que estar fora de regra fiscal. O Brasil tem que poder investir nisso, porque isso tem um retorno de efeito multiplicador incrível para o país. Isso é chave. Nós estamos atrasados internacionalmente. Nós poderíamos estar muito mais avançados, né, do ponto de vista desse investimento em pesquisa em várias áreas, inclusive no tema mineral. Quer dizer, como é que pode? A gente tem vários minérios, a gente tem vantagem comparativa. Minério de ferro, né? A gente vende o minério de ferro para a China e compra o aço. Até hoje da China. A gente tem uma puta reserva de grafeno, a gente tem reserva de lítio, a gente tem reserva de quartzo. Vale do Silício, todo mundo conhece o Vale do Silício. Porque o silício também é um mineral responsável para a produção da economia digital, de microchip. Ele é chave para isso. O silício, ele é um refino do quartzo, que é um elemento mineral. Sabe onde estão as maiores reservas de quartzo do mundo? No Brasil.
O Brasil tem a maior reserva de quartzo. O quartzo ele é menos raro, tá? O quartzo ele é mais abundante em outros países. Mas a maior reserva absoluta do mundo de quartzo é no Brasil. Existem 3 níveis de refino do quartzo, né? O nível que eles chamam de metalúrgico, que é aquele mais impuro. Então é aquele que vale menos. O nível químico, que é o intermediário, vale um pouco mais. E o nível eletrônico, que esse é o silício, é o do Vale do Silício. Que esse é o que tem mais valor. O Brasil, que tem a maior reserva de quartzo, só tem tecnologia para fazer o refino metalúrgico e vende o refino metalúrgico, o quartzo metalúrgico sem agregar valor. Você está entendendo? Como a nossa economia pode estar, como o nosso projeto de desenvolvimento soberano, se a gente investe pesado em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, pode estar mais além. Eu acho que essa é uma oportunidade para o Lula 4. Ah, Boulos, mas o Lula teve 3 governos e não fez. Essa é a pergunta que alguém pode se fazer quando me vê ouvindo falar isso. Cara, o Lula foi o cara que mais investiu em pesquisa, ciência e educação no país. Mais fez. Só que você tem um passo para fazer. O primeiro passo era você permitir que os jovens brasileiros acessassem a universidade, porque nem isso tinha. Que pobre acessou a universidade no Brasil antes do Lula? Antes do ProUni, antes do FIES, antes da expansão das universidades federais? Isso é verdade. Que filho de trabalhador acessava? Nenhum. Era elitizado. Eu estudei, entrei em 2000. Ainda era governo Fernando Henrique. Tô aqui caguetando minha idade. Entrei em 2000 no curso de filosofia da USP. Na minha sala tinha umas, 60 alunos. Um aluno era negro. Hoje você entra na UFPE, ou na USP, ou em qualquer universidade pública, a realidade é outra. A fotografia é outra. Então, o primeiro passo que você tinha que fazer era democratizar e abrir a pesquisa, o ensino superior para o povo. Foi um baita passo. O Lula fez. O Lula elevou o investimento em ciência e tecnologia, elevou o investimento em inovação, aprovou agora o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, está aprovando os primeiros data centers para armazenamento de dados e processamento no Brasil. O Brasil está adquirindo o primeiro supercomputador fudido, né, para poder fazer isso. Né? Isso também, esse supercomputador e data centers consomem uma energia da porra. Qualquer um que mexe com dados, você quem trabalha com computação sabe a energia, a conta de luz que sai. Imagina um supercomputador. Por isso que a energia é o principal, assim, fator mundial, né? Total, todo mundo tá total. querendo estocar energia. Até E pra manter essas IA, né? ir pra Lua, né? Feita a China, pra pegar energia, total, tudo isso. Total. Quando a Dilma falou em estocar vento, riram da cara dela. Verdade. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa que tu citou. A gente tava falando de planejamentos de longo prazo, que a gente precisa para muita coisa pro Brasil. E uma mágoa que eu tenho minha é que a gente, é um país tão grande, com tanta coisa, e a gente ainda tem tanto problema de saneamento básico, e que foi, assim, na minha opinião, foi um pouco, ao longo do tempo, não teve tantos avanços, porque a gente vê de um tempo para cá, a gente pode comparar, por exemplo, com a Índia, né, que quando a gente era mais novo, a gente fazia piada de saneamento na Índia. Hoje a cobertura da Índia é maior do que a do Brasil. Como é que a gente pode resolver isso, que é uma coisa difícil, eu sei que não é em 4 anos, eu sei que é um planejamento de longo prazo, mas eu queria entender o que está sendo feito e o que pode ser feito para a gente aumentar isso aí, velho. E só uma pergunta até, a gente já entrevistou aqui todos os candidatos a governo de Pernambuco, vai ter de novo, e a gente sempre bate nesse ponto, que é alguma coisa que incomoda tanto, sabe? Você ter um país ao longo de tanto tempo e você vê as pessoas tendo acesso com esgoto na frente de casa. Isso é uma coisa tão... É inaceitável, tão né, não cara? É? E confesso que eu não entendo, sou bem ignorante com relação a isso, mas sei que tem um marco de saneamento, teve votação, teve... E pra gente que é leigo, fica assim, pelo amor de Deus, velho, será que ninguém vai ajeitar isso? Qual que é o rolo? Saneamento é uma obra cara. Cara e pouco visível. A gente, em geral, a responsabilidade, quem faz obras de saneamento, são os municípios, os governos, e com muito financiamento federal. A maior parte do financiamento agora é do PAC, né, para saneamento. Então pensa com a cabeça de um prefeito. O cara tem 4 anos e tem um orçamento limitado. O cara vai falar, puta,
saneamento é uma prioridade, mas vou investir em saneamento, eu não vou ganhar um voto com isso, porque ninguém vai ver essa obra. Porque ela demora para ficar pronta. É um investimento de médio prazo. Então é melhor asfaltar a rua, capinar a praça, fazer uns negocinhos que todo mundo vai ver. Nessa lógica eleitoreira do voto, o investimento em saneamento nunca vai ser prioridade. Ele tem que ser parte de um plano de desenvolvimento do país. Sim. Que não seja formulado a cada 4 anos e a cada eleição. Total, velho. Qual é o problema? É que saneamento é caro. Aí como é que o marco de saneamento, como é que a direita vê isso? Então deixa a iniciativa privada fazer. Porque se o governo não tem dinheiro, o marco de saneamento, ele de algum modo abre muito espaço para privatização. Por isso que a esquerda votou contra o marco de saneamento. Ele abre muito espaço para privatização. Pega lá em São Paulo. Dá um exemplo de onde eu conheço melhor, a Sabesp. É a maior companhia de saneamento da América Latina. Vixe, agora os pernambucanos vão ficar bravos. Mas não é em linha reta. Não é em linha reta. Tá valendo. Né? Mas a Sabesp, ela foi privatizada pelo Tarcísio lá. O que aconteceu? Aumentou a conta e o serviço piorou. Porque, cara, você acha que a empresa que privatizou, que é uma empresa privada, ela tá preocupada com saneamento? Porra nenhuma, ela tá preocupada em ter lucro para distribuir para os acionistas dela para a ação aumentar na bolsa. Inclusive, me tirou uma dúvida, Boulos. Como é que uma questão de saneamento básico geraria lucro? Assim, é a minha dúvida. Porque... Gera porque você cobra conta. Sim, pelas contas, né? Saneamento, em geral, tá vinculado a um conceito mais amplo. A gente pensa em saneamento, pensa em esgoto. Mas saneamento também é abastecimento de água. Tá. Então a companhia de água, qual que é a companhia aqui em Pernambuco? É a É Compesa. Copesa. A Copesa, ela cobra a tarifa de água e a tarifa de esgoto. Sim. Então, você ganha com saneamento pela tarifa que você cobra dos clientes. Sim, Né? Em tese, isso deveria ser reinvestido. sim. As companhias públicas também pecaram em reinvestir. E aí os caras disseram, privatiza que resolve. Também não resolveu. O que eu acho que vai resolver? Eu acho que o que resolve o saneamento é ter um plano estratégico com menos amarras fiscais. Um plano que você fala, nós temos que ter um plano de 20 anos, de 15 anos. Sim, tem que ser. E resolver. E ter dinheiro garantido, né, anualmente para esse plano, quantos bilhões for necessário por ano para as obras de saneamento se concluírem. Só assim, cara. Porque se ficar refém da conveniência eleitoral a cada 4 anos, nós nunca vamos resolver um problema como o saneamento no Brasil, porque ele não cabe na lógica eleitoral. Porque o resultado de uma puta obra que você for fazer de saneamento, é difícil que ele esteja pronto em 4 anos. Uma prefeitura ou um estado não vai ter o caixa, eu teria que gastar tudo que tem para poder fazer uma puta obra que fique pronta em 4 anos. E a população não ia ver resultado. A lógica do voto é uma lógica imediatista. Os caras vão falar, esse cara não fez nada, só tá cavando buraco aí, fazendo. Às vezes o cara tá resolvendo o saneamento da cidade, mas ninguém vai ver isso, ele vai se ferrar na eleição seguinte. Então, nessa lógica tacanha, né, nós não vamos conseguir resolver o saneamento no Brasil, a não ser um plano de desenvolvimento de longo prazo. Mas aí você já pega também uma diferença. A gente precisa ser justo, porque senão parece que todos os políticos, ninguém se preocupa com isso. O Bolsonaro, em 4 anos, de 2019 a 22, ele investiu 6 bilhões de reais. 5,9, para ser mais exato, bilhões de reais em saneamento básico. O Lula, em 3 anos, até o fim do ano passado, investiu 22 bilhões de reais em saneamento básico. Quase 4 vezes mais. Né? Em 3 anos do que o outro fez em 4. Então, assim, não resolveu? Não. Nós temos um monte de problema de saneamento. Mas é preciso também fazer a comparação do que um governo de esquerda fez e do que um governo de direita fez nesse caso do saneamento. E a comparação tá aí, tá nos números. Tem uma coisinha que eu queria falar logo aqui. Pode Se trazer. tratando de investimentos gerais aí do que está sendo falado, a gente falou naquela hora de tecnologia, né? E uma questão que me pegou depois de um tempo, essa questão, por exemplo, do GPS. GPS é americano, né? A gente utiliza o GPS americano. E tá nesse momento polarizado, os caras querendo mandar em tudo que é canto, querendo invadir, etc. E por aí vai, né? E aí com essa tarifa e tudo mais. Então, assim, eles, quando querem, porque querem algo pra eles, eles começam a fazer sanções e essas coisas. E fica essa coisa assim, a gente fica refém de algumas coisas, de tecnologias dos outros, né? Porque se um dia eles quiserem cortar isso,
todo mundo se lasca aqui. Já todo mundo tá dependente já disso. Total. A China tem um GPS próprio, o Japão tem um GPS próprio, a Rússia tem um GPS próprio e a Europa tem um GPS próprio. Existe aí alguma perspectiva de desenvolvimento tecnológico para esse tipo de coisa aqui no nosso país? Existe sim, cara. Isso é chave, viu? Isso que ele tá falando pode parecer doideira, mas não é. Pra dar um exemplo concreto. Sabe como é que os Estados Unidos pegou Maduro lá em Caracas? A Venezuela tinha uma aliança com a Rússia. Tinha sistema antimíssil e sistema de defesa venezuelano russo. Porém, toda a rede digital, cibernética da Venezuela estava armazenada em data centers nos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos fez? Um apagão cibernético. Meio que assim, cortou o fio. Pum. Desligou. Falou, deu um apagão em Caracas. De fato, desligou a energia de Caracas, mas não desligou só a energia de Caracas. Desligou todo o sistema de defesa venezuelano. Então eles foram lá com o aviãozinho, pousaram onde queriam, sem ter resistência, e fizeram. Então, olha o preço para a soberania nacional de você não ter uma soberania digital. Então, o sistema de geolocalização, o Brasil tem que ter o próprio. Eu recomendo todo mundo que puder, tá ali, tá disponível. A Jô Cavalcante, um beijo pra nossa vereadora. Mas eu recomendo que quem puder, leia. É um pouquinho, pros tempos de hoje é um pouco longo, acho que tem umas 70, 80 páginas. É o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Foi aprovado, o Lula sancionou essa proposta. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A ministra, inclusive, é uma pernambucana aqui, que é a Luciana Santos. Sim, Luciana. Né, ministra de Ciência e Tecnologia. E ali tem um plano completo, que envolve, primeiro, nuvem brasileira. A gente desenvolver a nuvem brasileira de armazenamento de dados aqui. Data centers, aqui no Brasil. Já começaram a ser feitos os primeiros, inclusive aqui no Nordeste. Terceiro, produção de software e hardware no Brasil. E aí passa pela questão que a gente estava falando das terras raras, né, da base, da gente ter a cadeia produtiva completa aqui. E quarto, a produção de inteligência e programação nacional. Agora, como é que você segura um cérebro, cara? Pega um gênio que monta uma startup, um brasileiro. Um dos caras que era fundador do Facebook é brasileiro, inclusive é o cara maior bilionário do Brasil e tal, porque pelo que ele ganhou Eduardo Saverin. Eduardo Saverin. Então, nós temos um monte de cérebro fudido, de jovens, cara, que dão nó em pingo d'água. Só que a gente hoje não tem uma estrutura para manter esses cérebros no Brasil. Como é que a gente vai fazer o nosso GPS? Como é que a gente vai fazer os nossos softwares? Como é que a gente vai... No caso do GPS é interessante também ter todo o desenvolvimento da cadeia aqui, né? O satélite e o lançamento também. Claro, né? tudo. E aqui nós temos a base de Alcântara, no Maranhão, que tem toda a condição de fazer esse lançamento. Então, veja, dá. Precisa ter mais investimento e volta aquilo que vocês colocaram, né? O Rafael colocou agora há pouco, que é pesquisa, tecnologia, inovação. Né? Nós temos condição, nós temos, vamos dizer assim, o material humano, os cérebros, né? Nós temos um governo que é soberano, que é popular. Talvez a gente não valoriza isso, cara, mas eu acho importante trazer isso aqui. O Lula foi o único cara que bateu de frente com o Trump no mundo. Dos grandes governantes, a Europa se ajoelhou pro Trump. E os caras têm bomba atômica, a Europa, vamos dizer assim, são países mais poderosos que o Brasil, com mais recursos. E eles se ajoelharam pro Trump. Foi vergonhoso. Isso quem tá dizendo não sou eu. Isso saiu na capa do New York Times, aquela foto do Lula dizendo o único estadista que enfrentou o Trump. Isso devia dar orgulho para qualquer brasileiro. Enfrentou e ganhou. Porque o cara recuou no tarifaço, recuou lá na Magnitsky do Xandão e companhia. Ou seja, falar, aqui não, cara. O país aqui é soberano, aqui não é quintal de vocês, não é quintal de ninguém. Então, isso é foda, nós temos isso. Né? O que nós precisamos é ter esse projeto de desenvolvimento soberano que libere esse recurso estratégico para esse desenvolvimento. Velho, continuando ainda dentro desse assunto, mas mudando. A gente vê Estados Unidos e esse discurso aí da direita de apoiar
de classificar as organizações terroristas como organizações terroristas as facções, né? E, ao mesmo tempo, você consegue entender a população como um todo que está cansada com insegurança pública, com as facções no Brasil todo, Pô, se tem uma coisa que eu acho que fortalece a direita é justamente essa questão de segurança pública. Total. Que eu vejo pessoas votando nos bolsonaristas só exclusivamente por isso. E a esquerda, ao longo do tempo, criou uma certa fama, eu vou colocar entre aspas, de maneira rasa, pra quem enxerga as coisas de maneira rasa, de que tipo, deixa como tá, passa pano e tal. E eu entendo o lado de quem faz essa crítica, porque quer uma solução prática. Só que aí, velho, esse é o ponto, Boulos. Tem uma galera apoiando isso, velho, dizendo, deixa os Estados Unidos, deixa eles colocarem como terrorismo. Isso eles não têm noção do que pode acontecer. Imagina os caras terem autonomia pra entrar aqui e fazer o que quer. Eu não sei o que essa galera tem na cabeça quando acha que os Estados Unidos está interessado em fazer alguma melhoria pro nosso país, quando na verdade é só exploração, como qualquer colônia que eles fazem ao longo do tempo. A história mostra isso. Aí não precisa recente, né? Agora a gente consegue ver. Aí eu te pergunto, velho, que plano, o que é que dá pro governo nos próximos 4 anos de Lula que a gente consiga, na prática, ter um respiro nessa questão de segurança pública? Porque, velho, isso é algo que talvez, se a esquerda falasse mais, trouxesse um debate mais honesto pra quem sofre na pele, velho, todo dia gente sendo assaltada, roubada. E isso é ruim. Mas o pior é a violência mesmo, velho. É toda hora, velho, alguém morrendo. É uma violência, assim, tá sem tamanho, sabe? Tá sendo brutal essa violência. Feminicídio também. Feminicídio, que eu até botei aqui na nossa pauta pra gente ir na sequência desse assunto. Fala um pouco sobre isso pra gente saber o que a gente pode esperar do governo Lula. Vê só, Gabriel. Primeiro, sim, eu acho que se os Estados Unidos tivesse preocupado em combater as facções criminosas, eles começariam resolvendo as fronteiras deles, porque eles são os maiores consumidores de cocaína do mundo. Tá, então, um país que não consegue cuidar da sua fronteira, do seu quintal, para não entrar droga ilegal, quer cuidar dos outros? Então, menos. E vamos falar aqui o português, claro, não é tão preocupado. Estão preocupados com porcaria nenhuma. Isso é verdade. Estão preocupados em entrar aqui, em entrar na América Latina para tomar o que interessa para eles. Usaram esse argumento lá na Venezuela. No dia seguinte, o próprio Trump se desmentiu e disse que era petróleo mesmo. Sim. Vocês estão vendo eles falando agora que eles já tomaram o que eles queriam do controle do parque petroleiro venezuelano. Vocês estão vendo ele falar de narcotráfico na Venezuela? O lado bom do Trump é esse, né? Que ele é sincero. Ele é sincero. Aí você sabe, deixa assim, escancarado. O bolsonarista que segue querendo acreditar nisso, ele é mais realista que o rei, porque o próprio Trump já falou, não é isso não, meu filho. É petróleo mesmo, não é crime organizado não, ou seja... Então assim, tem que ser muito ou ingênuo, ou ter muita má fé pra poder reproduzir um negócio desse de que os caras estão preocupados com a nossa segurança e por isso querem botar as facções do tráfico de droga, do crime, como terrorista. Agora, você tem razão que o pano de fundo disso aí é uma puta preocupação com a segurança, e que é real, que é legítima. Te falar uma coisa. Quando eu fui candidato a prefeito na última eleição, eu tava andando num bairro da periferia, da quebrada da Zona Sul de São Paulo, que é o Capão Redondo. E aí eu encontrei uma senhora, tava fazendo campanha e tal, encontrei uma senhora, ela chegou e falou, Boulos, eu voto em você. Sempre votei no Lula, eu sou de esquerda. Só que, eu quero saber o que você tem pra dizer pra mim. Eu tava aqui naquele ponto de ônibus, 5h30 da manhã, eu trabalho de diarista, 5h30 da manhã, pra pegar meu ônibus pra ir pro serviço. Veio um cara de moto, pegou meu celular, eu tava pagando a segunda prestação do celular, perdi. O que vocês têm pra dizer pra mim? A esquerda precisa saber responder essa senhora. Ela não é alguém da elite, da não sei o quê. Não. Ela é uma trabalhadora ferrada que tava no ponto de ônibus, comprou a porra do celular dela e que foi levada por um cara. E vai ficar pagando ainda. Né? Assim, vai continuar pagando lá nas Casas Bahia o celular dela. Na Magalu, sei lá onde. Ou seja, aí nós temos que atuar. Assim, a criminalidade é um problema complexo pra caramba. Quem vende solução fácil é que já mata,
Mas dá arma pros raso, outros. tá direito da- E esse discurso, beleza, pode convencer uma parte e tal, mas convence até a página 2, porque quando eles governam, o que resolveu da segurança pública no governo Bolsonaro? Alguém consegue lembrar uma medida que o Bolsonaro fez pra melhorar a segurança pública no Brasil em 4 anos? Ficou no gogó dele, no cercadinho lá da Alvorada, dizendo mata, prende, direitos humanos pra não sei o quê. E joga a responsabilidade Foda-se. pra população. Bota a arma aí, tu se Bota a arma defende e e se assim é defende. o Estado, pô. Para. Então, assim, o Lula fez uma iniciativa, que eu espero agora que o Senado aprove, finalmente, a Câmara já aprovou, que é a PEC da Segurança Pública. Porque tem um ponto aqui, cara, e não é tirando das costas, mas é a realidade. A Constituição, ela estabeleceu que a segurança pública é responsabilidade dos estados, certo? Então quem tem a polícia militar, que é um instrumento ostensivo, é o governo do estado, não é o Lula. Quem tem a polícia civil, que é a polícia investigativa, quando abre um BO, tem um crime, é ela que vai investigar. É o governo do estado, não é o Lula. O que o governo federal tem? A Polícia Federal. Só que a Polícia Federal só pode entrar em crimes federais. A Polícia Federal não pode pegar o ladrão de galinha aqui, não sei o que. Ela entra em crimes federais, é a atribuição dela. O Lula mandou a PEC da Segurança Pública, que é uma PEC, é proposta de emenda constitucional, ou seja, para mudar a Constituição. Para puxar para ele um puta ato corajoso, porque em geral o cara fala, isso é mó tema espinhoso, eu vou sair fora, eu vou passar ali do lado, vou atravessar a rua. Ele puxou para ele a responsabilidade de falar, bom, os estados sozinhos não conseguem resolver, as facções criminosas são nacionais e até internacionais, porque exportam para a Europa, importam da Colômbia e da Bolívia, ou seja, é um tráfico internacional. Então, o governo federal tem que ter mais atribuição. Essa PEC, todos os governadores de direita foram contra. Esses mesmos que levantam o dedo para dizer o governo federal não faz nada na segurança. Quando o Lula foi querer fazer, eles foram contra por politicagem. Depois, aprovou na Câmara mesmo assim. Agora estamos esperando aprovar no Senado, aí é promulgada, aí o Lula já declarou que quando for promulgada a PEC, ele vai criar o Ministério da Segurança Pública. Porque não adianta ele criar um ministério que não tem atribuição. Aí é só para inglês ver, para falar, beleza, tô preocupado com isso. Não é isso. Então, a PEC dando as atribuições para o governo federal, para ele vai criar um ministério para poder fazer um plano integrado. Eu citei o roubo de celular. Uma medida que deu muito certo no Piauí. Eu fui lá conhecer e visitar, e que nós temos que aprimorar. Nós tentamos fazer no Ministério da Segurança Pública, o Flávio Dino, quando estava como ministro, no Ministério da Justiça, desculpe, quando ele estava como ministro, tentou, a gente não conseguiu o impacto nacional que deveria, que foi o celular seguro. Não sei se vocês viram, lá no Piauí eles conseguiram reduzir o roubo de celular, cara, lá para baixo. Fizeram o seguinte, ó, a pessoa faz um convênio lá da polícia com a Claro, a Vivo, a TIM, com todas as operadoras. Então, um celular que é roubado, todo celular tem o e-mail, né? Que é como se fosse o RG do celular. Então, aquele celular que é roubado, a operadora ainda consegue localizar onde aquele e-mail é religado. Porque ninguém rouba o celular para enterrar. As pessoas roubam o celular para revender. Então, você pega no crime da receptação. Então, o cara comprou aquele celular roubado, ligou aquele celular com outro chip, vai aparecer. Aí, a operadora vai apresentar aquele chip novo. Falar, o número que está com o celular roubado é o número 81xxxxx. Aí a Polícia Civil, integrada nesse sistema, manda uma mensagem de zap, de SMS para esse celular, dizendo, ó, esse celular foi roubado. Nós sabemos que você está no endereço tal. Você tem 24 horas para entregar na delegacia mais próxima. Você não vai ser punido. A pessoa, porque ele comprou. Certo? E aí começou a ter entrega. Quem não entregava, a polícia ia atrás, porque você tinha o rastreamento do celular. E aí, o negócio de receptação começou a ficar desvantajoso. Porque ninguém queria mais comprar celular roubado, porque ia se ferrar, ia gastar o dinheiro à toa, porque depois a polícia ia pegar o cara com o negócio. E aí, como ninguém queria mais receptar, comprar o roubado, o cara que roubava não tinha mais para quem vender. E aí, com isso, você diminuiu o roubo de celular pelo caminho inverso. Foi uma puta
de uma operação do governo de esquerda do Rafael Fonteles lá no Piauí. Né? Isso eles não falam. Então, imagine a gente conseguir construir esse sistema integrado em nível nacional. O roubo de celular hoje é um dos grandes temas que pega. Não é o único. Você pega outro tema que às vezes nem é tratado como criminalidade, mas é hoje um dos grandes índices de criminalidade que tem subido no Brasil, que é feminicídio e violência contra a mulher. São casos estarrecedores, né? Todo mundo viu. Né? De agressão, de assassinato, aquela na frente dos filhos, uns negócios assim que você fala... Cada vez mais brutal. É um negócio que você fala, cara, eu não sei se agora tá aparecendo mais por causa da rede social, se sempre foi desse jeito e agora tá aparecendo mais, ou se as pessoas estão perdendo qualquer limite, perdendo a vergonha e fazendo as coisas mais bárbaras e animalescas do mundo, cara. Eu tenho uma amiga nossa que trabalha aqui com a gente, que é professora, e ela diz que esse motivo é porque as mulheres nunca tiveram tanta liberdade ao longo da sua história no país. E isso deixa o machismo mais aflorado e deixa essa parada tá tão brutal, não é só pela visibilidade, não, é pela liberdade que foi atingida ao longo desses anos todos que as mulheres conseguiram conquistar. Claro, né, cara? Se você pegar, às vezes a gente nem lembra, há 100 anos, mulher não podia votar. Oxe, total, velho. Há 50 anos, a maioria das mulheres no Brasil eram donas de casa que não trabalhavam fora. Não sei se a maioria, mas uma quantidade muito maior do que é hoje. É verdade. A cultura do machismo, felizmente, ela foi sendo combatida e tendo derrotas. Sim. E hoje, a maior parte das mulheres não aceita naturalmente ser tratada com humilhação, com violência psicológica, com violência física, com assédio. E você ainda tem uma parte importante dos homens com essa mesma cabeça antiga, dizer a mulher tem que me servir. Que é aí onde cria esse movimento, esse Red Pill. Red Pill, é essa turma. É, exatamente. Né? Um bando de cara frustrado, né? E que... Mesmo é assustador demais isso, velho. Quando eu vejo um vídeo brutal. aquela galera... Tu viu que uma trend, os caras batendo E molecada. Caralho, velho, aquilo é surreal. Você não imagina que isso vai existir em 2026 com a galera tão nova, velho. É incrível, cara. E isso é um movimento mundial, Gabriel. Essa aqui é a merda. Isso não é só aqui. No mundo todo você tem uma molecada compartilhando isso, consumindo isso e reproduzindo essas práticas. Você tem... Eu tava lendo um livro outro dia... Geração Ansiosa, que mostra o consumo de rede social por adolescente. O consumo de rede social e de internet, de tela, né, de tempo de tela, para os meninos adolescentes no mundo, cada vez mais é site pornográfico. E aí nós estamos falando, cara, de uma iniciação precoce, violenta, numa relação de subordinação da mulher, como muitas vezes é colocada nesses sites. E isso vai produzindo uma cultura. E aí, lógico que você tem um choque. Porque as meninas, felizmente, estão botando um limite, falando, não. Nós chegamos nesse lugar, não vamos voltar atrás. E aí, quando esse choque dá, o machista doentio e violento leva ao feminicídio, leva a dar não sei quantos socos dentro do elevador, a arrastar com o carro, a matar na frente do filho, com um tiro, né? Aquele outro policial que matou a esposa dele, policial também, né? Eu tava vendo uma reportagem, as mensagens que eles trocaram, ela dizendo, não, ele falou, não, você ou não vai ser comigo ou não vai ser com ninguém. Então veja, nesse caso é importante dizer também a coragem que teve o Lula, cara. Porque o Lula vem de outra geração, né? O Lula tá com 81 anos. O Lula vem de uma geração que, assim, esse machismo era naturalizado. E o Lula conseguiu evoluir com o Brasil e ser o cara que, como presidente da República, chega e diz em cadeia nacional, mulher, não aceite. Mulher, denuncie. Chegou a dizer uma coisa até perigosa. Falou, homem que bate em mulher, eu não quero o voto dele. Ou seja, a gente pode achar que isso é pequeno, mas uma mulher ouvindo o presidente do seu país falando isso dá para ela um poder, né, de falar, porra, é isso mesmo, não vou aceitar mesmo.
O que me deixa surpreso é que muitos desses casos dos homens que fazem isso, eles foram presos, mas parece que, tipo assim, eles... Sabe o momento, a raiva, o feminicídio, ele é tão forte ali que parece que ele não importa que vai ser preso. Ele vai fazer o mal, vai ser preso e... Tá enraizado, ele acha que tá certo. Não sei, Ele, de fato, eu não consigo entender. Ele não pensa nem nas Foda. consequências pra ele, porque é um ego tão grande que ele vai ter que, de fato, ele quer estar no degrau da superioridade. Ele acha que é superior. Teve um caso aqui em Recife, recente, classe média alta em Boa Viagem, o cara já tinha medida protetiva, o cara invadiu o prédio com o carro, arrombou o portão, chegou lá com gasolina pra botar fogo com ela dentro, atirou na porta tentando entrar. Acho que eu vi esse. Ela, graças a Teve Deus, não deu repercussão nada. nacional esse Teve. caso aí, eu vi. Meu amigo, isso é... e ele ainda mandou áudios pra ela depois, dizendo: eu vou ser preso, vou sair em 30 anos e eu lhe mato depois. Aí, não, ele ainda disse que eu mando alguém lhe matar. E, assim, é uma coisa que você fica, assim, impressionado, que eu fico, como isso que o Rafa falou, você fica, caramba, os caras não pensam nem numa consequência pra eles mesmos, tá entendendo? Porque não importa, é algo que tá lá dentro, enraizado, e eles acham que, de fato, eles têm essa superioridade, tá ligado? Cara, eu acho que assim, Isso é surreal demais. não, pô. a nossa sociedade, os nossos tempos estão um pouco doentes, sabe? Então, velho. Estão um pouco doentes. Não é por acaso que está explodindo o caso de depressão, não é por acaso que está explodindo o caso de ansiedade, não é por acaso que... Ou seja, e parte da doença, eu não quero aqui demonizar, mas a rede social, o celular, ele é a dor e a delícia da nossa geração. Desses tempos. Por quê? Porque ele tem um lado positivo pra caramba. Antes, se não saía no Jornal Nacional, não era notícia. Tá? A única rede que tinha impacto nacional para criar uma notícia no Brasil era a Rede Globo. Decidia eleições. Quando a Globo foi e editou de maneira criminosa o debate do Lula com o Collor em 89, naquela eleição que a gente estava conversando aqui. Quando a Globo fez isso e editou, aquilo decidiu uma eleição presidencial. Porque o povo acessava informação só pela Globo. Então era muito poder pro dono de uma emissora. Né? Quando as redes sociais surgem, você de algum modo democratizou as fontes de informação. E as pessoas, a Globo pode não soltar, mas se isso viralizar na rede, todo mundo vai estar falando disso, ela vai ser obrigada a falar disso. Senão é ela que se ferra. Tô citando a Globo aqui, mas isso vale para qualquer outro conglomerado de comunicação. Vale para CNN, para Fox nos Estados Unidos, vale para BBC na Inglaterra, vale... Então, a rede social tem um aspecto muito positivo de ter permitido que a gente tivesse outras fontes de informação. Mas, além da delícia, tem a dor. A rede social, com isso, ela também... Primeiro, ela nos vicia. O vício na tela é uma coisa... Sim, é incrível. Traz ansiedade. Traz ansiedade. Se você não olhar, não é? Nós vamos terminar essa... Provavelmente muita gente que está assistindo a gente aqui talvez esteja assistindo na televisão e tá zapeando. Tá passando o feed do Instagram, tá Parou passando o agora feed pra do olhar, TikTok. porque tu falou. Parou porque eu falei. Porque eu chamei a atenção. Uma pessoa que fica puta com isso é o Lula. Uma vez, a gente tava numa reunião com ministros. Aí, não vou aqui contar o santo para não expor meu companheiro de governo. Mas eu tava no celular, o Lula parou a reunião e falou: porra, o que você tá vendo aí é mais importante do que eu tô falando? Expõe aqui pra gente o que você tá vendo nessa porra que é mais importante do que eu tô falando. Caralho, você tá numa reunião ministerial discutindo o rumo do Brasil e você tá vendo essa merda desse celular, caralho. E é verdade, virou um vício. Eu tenho 2 filhas adolescentes, cara. Sim. E você fica num dilema, eu como pai fico num dilema. Bota um limite, tem aquelas coisas, aquele temporizador, né? Que coloca um limite de horas por dia e não sei o quê. É o controle parental, tem Controle parental. Bota um limite e não bota um limite. Fica, porra, na hora de dormir. Isso gera ansiedade, gera distúrbio de sono, gera dependência, gera falta de concentração. Já tem estudos que mostram que essa geração tem uma capacidade de concentração e de absorção intelectiva muito menor. Porque ele se acostumou com aquele ritmo do vídeo, é audiovisual, é muita imagem, informação chegando em poucos segundos. Quando ele para ler um livro, no final da primeira página que ele está lendo, ele já está ansioso, achando que aquilo está longo demais. É aquela história que a gente falava dos tempos. Ou seja,
E mais, chega tanta informação, que você perde o parâmetro do que é verdade e do que não é. É verdade. E aí você cria essa pós-verdade. É. Chegou no teu zap, pode ser o maior absurdo do mundo, não é? E você não vai... Você perde o parâmetro de saber o que é e sai reproduzindo, porque é aquela coisa, você tem que fazer, passar para frente no grupo de zap para gerar... Então, essa doença contemporânea, ela tem impacto social brutal. Ela aumentou a solidão. As pessoas estão conectadas no mundo e absolutamente sozinhas, isoladas. Perderam a capacidade de falar, de dialogar com o outro, de olhar no olho do outro, de sentar numa mesa de bar e, em vez de ficar vendo o celular, trocar uma ideia, falar besteira, contar piada, rir, se divertir, contar da vida, chorar, falar das suas coisas. Nós estamos perdendo a convivência humana, a relação humana. É a primeira geração que está vivenciando isso, cara. Isso tem um preço. E o preço é o adoecimento social. O bolsonarismo é filho disso, a extrema-direita é filha disso. O que era Bolsonaro antes da internet, cara? Antes do Facebook? Na época era o Facebook, foi a rede que ele se criou, foi o Facebook inicialmente. Não é? O que era? Era um deputado há 27 anos lá falando um monte de merda no Congresso Nacional e roubando dinheiro com auxílio moradia e vale gasolina. E nichado naquela área de Inchado exército, aquele cara de ficar falando, o golpe, 64 foi uma revolução, não foi o golpe, a ditadura matou pouco, e não sei o quê, e tal. O Trump é o quê? Era um bilionário excêntrico, vinculado lá às coisas do Epstein, lá às coisas, tudo que não presta nos Estados Unidos, né? E que ele vira uma figura através das redes. Do Breitbart News, do Steve Bannon, né, da segmentação da Cambridge Analytica. Steve Bannon também teve influência na eleição daqui, né? 2018, né? Teve aqui, teve no Brexit lá no Reino Unido, teve na eleição norte-americana. E não tenha dúvida que esse ano de novo vai ser, cara, uma guerra. O que você acha que as Big Techs, os Estados Unidos, a gente estava falando aqui o interesse nacional dos Estados Unidos, eles preferem que o Lula, com o projeto soberano, ganhe, ou o Flávio que vai lá no Texas, se abre todo igual uma florzinha e diz, não, as terras raras são de vocês. Nós queremos aqui que os Estados Unidos possam não ficar dependentes da China. Os caras vão jogar pesado, bicho. Devia ser crime o que esse bicho falou lá, velho. Mas é crime. É crime de lesa pátria. Porra. O problema é que nós não temos instituição com culhão suficiente nesse país pra pegar um vagabundo desse, traidor da pátria, Traidor, velho. e botar onde ele tinha que botar, que é no banco dos réus. Aquele Eduardo, cara, o nível que esses caras chegam. Os caras botaram uma bandeira dos Estados Unidos gigante no 7 de setembro, velho. que é o dia da nossa independência, cara. Isso é foda. É a mesma coisa que aqui, vocês pernambucanos, né, chegar no Galo da Madrugada e botar a bandeira da Bahia. Vocês iam ficar putos. Ia Um bandeirão gigante. Ia dar guerra em Pernambuco, né? Isso aqui é da morte. Se alguém botasse uma isso é bandeira verdade. gigante do estado da Bahia em cima da multidão no Galo da Madrugada. Caramba. Os caras pegaram uma bandeira dos Estados Unidos lá na Avenida Paulista, gigante, Bizarro. e botaram no dia da nossa independência. Eu queria só pra gente não fugir ainda desse assunto de segurança pública, eu não podia deixar de falar que a gente começou falando um pouco sobre isso que tu puxou de facção criminosa, que é o lance que, assim, a gente escuta, né? E assim, eu não tenho, só fui uma vez pro Rio de Janeiro, não tenho, mas o que a gente escuta é que lá tem é como se tivesse um estado dentro do estado. Em São Paulo também as coisas estão muito organizadas. Aqui a gente vê o crescimento e as notícias chegando de facções criminosas cada vez mais. E assim, como população, muitas vezes a gente fica pensando, parece que chegou num nível que fudeu, velho. Não tem mais o que fazer. Como é que a gente vai cuidar disso se já tá nesse nível? Como é que a gente vai conseguir reverter? E eu queria saber se existe algum plano, qual o plano do governo Lula, principalmente para os próximos anos. Cara, a possibilidade do governo atuar, ela passa com mais força pela aprovação da PEC. Sim. Isso vai dar mais condições. Qual é o plano que o governo Lula já iniciou com os instrumentos que tem? Sim. E que precisa ser mais aprofundado, levado às últimas consequências. É o plano que deu certo em qualquer combate a facções criminosas e máfias no mundo. Asfixia financeira.
siga o dinheiro. Todo mundo conhece essa frase, follow the money, né? Quer seguir o dinheiro, você asfixiar financeiramente Sim. e com isso você inviabilizar. Como é que acabaram com a máfia italiana da Sicília? Foi desse jeito. Foi pegando os esquemas de lavagem de dinheiro em conta bancária deles, né? As empresas de fachada que eles criaram para poder financiar, né, e lavar o dinheiro do crime organizado. Ao isso, eles deixaram o crime emparedado. As grandes facções criminosas emparedadas. De algum modo foi isso que se fez junto com outras políticas na Colômbia com os cartéis. Foi isso que se fez com a máfia italiana nos Estados Unidos, do poderoso chefão, Al Capone. Você quebra a estrutura, né? Você quebra a espinha dorsal do crime. O Lula fez uma operação, a Polícia Federal do nosso governo fez uma operação ano passado, chamada Carbono Oculto. O que foi essa operação? Ela pegou o esquema graúdo de lavagem de dinheiro na Faria Lima, em São Paulo, de fintechs. Fintechs, elas foram autorizadas no governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes e pelo Campos Neto, do Banco Central, que são pequenos bancos, né? E as fintechs foram rapidamente utilizadas, não estou aqui generalizando, não estou dizendo que toda fintech está ligada ao crime, mas algumas fintechs foram utilizadas pelo crime organizado para poder fazer esquema de lavagem de dinheiro. Isso está acontecendo também com bets, depois da regulamentação de bets no Brasil. Então, a Operação Carbono Oculto foi e pegou isso. Pegou a articulação disso com os postos de gasolina. Tem aquela história daquele Beto louco que tá lá para fazer delação premiada. É tudo ali. E ao fazer isso, foi desmontando. Pegou pela Receita Federal, com cruzamento de dados financeiros, pelo COAF, com cruzamento de dados financeiros, com movimentação atípica de contas bancárias e tudo mais. É nesse sentido que entrou aquela norma do PIX, do governo poder fazer, a Receita Federal, não era nem o governo, poder fazer um monitoramento das transações de PIX acima de certo valor, que deu aquele vídeo famoso do Nicolas Ferreira dizendo que o governo ia taxar o PIX. Com aquele vídeo ele ajudou a proteger o crime organizado, que teve uma repercussão do caramba, o governo teve que segurar a medida, resultado, a lavagem de dinheiro continuou solta. Né? Então, essa situação, o caminho que o governo pode atuar é com inteligência, porque a Polícia Federal tem muito mais recurso para isso do que as polícias civis, para poder pegar a maneira. É lógico que esse não é o único jeito. Como é que se asfixia o crime também? Boa parte do rendimento das facções de tráfico de drogas não é nem com o mercado interno brasileiro. O Brasil é uma rota de passagem, em que a droga entra, principalmente a cocaína, pela Colômbia e pela Bolívia, ela atravessa o Brasil, então a maconha entra pelo Paraguai e a cocaína pela Colômbia e Bolívia. Esse foi o informe da Polícia Federal, esses dados são públicos. E ela sai por alguns portos, especialmente o Porto de Santos, como para ir para o sul da Itália. Então, o Brasil é o maior fornecedor de drogas para a Europa, como rota. Então, ela não é produzida aqui, ela passa por aqui. Então, você poder digitalizar melhor a atuação da Polícia Rodoviária Federal, você poder equipar melhor a Guarda Portuária, com mais drones, com mais bots, com instrumentos eletrônicos de fiscalização, com scanners nos portos. Tudo isso também são formas de você estancar a grana do crime organizado, que é com essas operações. Né? Então, o que o governo do Lula tem feito? Isso que eu estou falando para vocês. Aí são relatórios e ações da Polícia Federal, ações integradas de combate ao crime, né, de intensificar a fiscalização da PRF, dar melhores condições para as guardas portuárias poderem atuar e, ao mesmo tempo, fazer grandes operações da Polícia Federal, seguindo o dinheiro e pegando a maneira como as facções criminosas lavam dinheiro no Brasil. Ô Boulos, a gente tá chegando perto do final aqui, a gente deixou um tempo de 1h30 aqui de papo, até para respeitar que tua agenda tá enorme daqui, ainda tu só sai tardão, vai para muito lugar aqui. Aí eu vou fazer uma introdução para deixar uma pergunta para ver como tu consegue trazer aqui pra gente na percepção, principalmente para nós pernambucanos.
tem um cara aqui que vem crescendo, que já tá se tornando uma lenda aqui em Pernambuco, tá num hype danado. Sempre participou de movimentos populares aqui pra gente, já é conhecido, só que agora ele tá no hype do Brasil, que é o Jones Manuel. E ele tá crescendo, eu acho legal ter mais uma liderança de esquerda, assim, pro país como um todo. E aí eu queria te perguntar assim, o que é que tu acha dele e o que é que tu acha de um ponto que ele traz, que ele trouxe, que ele já veio aqui no podcast mais de uma vez, ele foi candidato a governo também do estado de Pernambuco há 4 anos atrás. E aí ele trouxe um ponto que para mim é super interessante, que é a questão das privatizações. No governo Lula sempre, principalmente nesse último, deixou claro que não quer privatização. Obviamente não é 100% radical, tem que saber do que se trata ali, porque tem que ser... O problema em si não seria a privatização, mas sim o que é que ela vai trazer para o Estado, né, ou não. E aí o Jones traz um ponto aqui que foi muito interessante, que é a governadora Raquel Lira aqui disse que não ia privatizar o metrô da gente, de Recife. E eu lembro que Lula também disse que não ia privatizar. Aí hoje... O tempo passa, o metrô, para quem é de Pernambuco, desde o governo do PSB, que há muito tempo já no governo, e com Raquel chegando, ninguém aguenta mais esse metrô. E aí vem decaindo. E a gente fica naquela, tipo, será que... eu mesmo já fui dessa... se privatizar, será que não melhora? Aí depois o tempo vai passando, tu vai vendo que as privatizações não são tão boas quanto parece. Não melhora. Aí tu faz, não melhora. E a gente vê que tá cada vez mais sucateado. E aí, de repente, a Raquel disse que não, vai privatizar, vai fazer uma concessão, que pra mim é quase a mesma coisa. Se deixar 30 anos numa mão de uma empresa. E aí Jones trouxe isso mais de uma vez. Aí eu te pergunto, como o governo Lula enxerga essa questão das privatizações? E o que é que tu acha de mais uma liderança na esquerda, que agora, inclusive, migrou de partido? Eu queria saber, assim, tua opinião. Até a gente tem pouco tempo, mas é pra tu respeitar o tempo que a gente combinou por tu mesmo. Mas se passar, é culpa tua. Bora. Tem 5 minutos a gente. Não, vê só. Primeiro, sim, eu não acho que privatização é solução pra nada. Uhum. Tá? Eu acho que, pelo contrário, a gente estava falando do modelo chinês, que Total. mais aumentou a produtividade, mais conquistou mercados no mundo, mais gerou crescimento econômico, mais gerou prosperidade para o próprio país, e não foi um modelo com privatizações. É verdade que você tem na China uma economia mista, você tem joint ventures, você tem empresas mistas e tudo mais, mas você tem um papel do Estado muito mais significativo do que no Brasil. Tem que ter o controle, né? Você tem que ter um controle estatal, até ali inclusive do controle de capitais, um controle do sistema financeiro nacional. Então essa ideia de que privatização resolve, privatização melhora tudo, eu estou esperando a lista dos exemplos onde isso de fato funcionou, melhorou o serviço público, tornou mais eficiente, tornou mais barato, não é? Não é essa a história, particularmente no Brasil, no nosso país. Cara, eu acho que o Jones, ele é um cara, acho que é uma voz importante, tá? É um cara que traz e vem do YouTube, né? Vem desse lugar. Eu acho que isso permitiu ele ter uma linguagem que consegue chegar num público que... E no jovem, né? Numa juventude mais progressista e tal, que é importante. Agora, eu acho também que tem a contrapartida disso, que é, por ser alguém que vem deste lugar, como um youtuber, ele talvez não faça as mediações necessárias, talvez algum dia venha a fazer. Porque a pessoa dizer que é contra o governo Lula, ou que é oposição ao governo Lula, como já disse algumas vezes, porque o governo Lula permitiu a concessão, a privatização do metrô de Recife ou de outro lugar, no cenário que nós estamos vivendo, né? Olha o que é o governo Lula 3. O governo Lula 3 foi o primeiro governo da história republicana do Brasil a colocar na agenda a taxação de super rico. E começou a fazer isso quando se zera o imposto de renda de quem ganha até 5 mil e contrapartida você cobra 10% de quem ganha mais de 1 milhão por ano. O governo Lula 3 foi o governo que, depois de 38 anos da Constituição, ousou comprar
uma luta que veio da sociedade de reduzir a jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Há 38 anos o Brasil não reduz a jornada de trabalho. O governo Lula 3 foi quem botou a soberania na agenda e enfrentou o Donald Trump, o maior império do Brasil. E você olhar uma árvore e não ver a floresta não é uma posição política acertada. Agora eu acho que eu vi que ele declarou que vai apoiar o Lula na eleição, agora que entrou no PSOL, acho bom. Acho uma posição madura da parte dele fazer isso. O que eu acho que é muito importante a gente ter a percepção é de que, cara, nós estamos numa guerra. E nós estamos numa guerra contra o fascismo. Nós estamos numa guerra contra a extrema-direita. No Brasil e no mundo. Não tem intermediação. A pessoa achar que nós vamos criar aqui uma terceira posição. Entendi. Quem tenta criar uma terceira posição mais à direita, à centro-direita, naufragou. Né? Quem tenta criar uma terceira posição, né, fora do campo progressista, que hoje é liderado pelo Lula, na esquerda também naufragou. Foi, é verdade. Então, eu não vejo que no momento de enfrentamento com a extrema-direita que nós temos, haja espaço para um campo como esse. Né? Agora, acho essencial que surjam referências no campo progressista com capacidade de dialogar com o público jovem, com capacidade de usar e disputar as redes, sobretudo o YouTube, e o Jones atua bem no YouTube, que é uma rede que está dominada pela extrema-direita. Total. Pô. Você abre o YouTube, está dominado pela... Talvez é onde a gente toma o 7x1 mais duro nas redes, é no YouTube. Né? E hoje a meninada não vê televisão, a meninada vê YouTube. Sim. Uma vez, minha sobrinha, adolescente, pré-adolescente, criança, quase pré-adolescente, chegou na minha casa uma vez, chegou na televisão e ficou fazendo assim, ó. Oxe, Tentando, ela achou, é o que ela conhece, ela não sabia que era uma televisão, para ela ia mexer, ia aparecer um negócio, ela ia apertar, né? Então, essa geração, a relação dela com imagem, se ela quer ver um vídeo de 5 minutos, ela não vai ligar a TV e botar a Globo News, ela vai ver o YouTube. Então a disputa do YouTube, eu acho que é essencial e temos que formar mais e mais influenciadores do nosso campo para fazer essa disputa. Senão vai ficar todo mundo virando MBL nessa porra. Aí fudeu, né? Fudeu mesmo. Eu queria, eu não podia deixar de falar pra finalizar a última pergunta. Vai lá, Rafael. Mas é porque a gente tem, quando a gente falou, anunciou, é uma pergunta que o Brasil inteiro tá falando, em jornal e tudo. Eu queria saber, de uma posição oficial, a gente tá vivendo talvez um dos maiores escândalos de corrupção, que foi a questão do Banco Master, né? E o que é que o governo do Brasil fez e pode fazer para que a gente possa ver justiça nesse caso? Cara, essa é uma pergunta essencial. E eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo. A produção vai ficar Desculpe a doida minha aqui. equipe, mas eu vou ter que gastar um pouquinho de tempo, porque eu acho essa questão muito importante. Sabe o que acontece muito no Brasil? Aliás, em qualquer lugar. Se você não tem investigação, a corrupção não existe. Certo? Na ditadura militar, alguém acha que não teve corrupção? Claro Alguém que acha que não teve general, coronel, major fazendo acordo com empreiteira, com um monte de coisa? Ô, gente, para. Só que não teve nenhum escândalo de corrupção na ditadura. Por quê? Porque não existia ninguém para investigar. Era uma ditadura. Ninguém podia investigar os amigos do rei. No governo Bolsonaro, você teve um desmonte completo dos órgãos de fiscalização. Verdade. Completo. Quando a Polícia Federal foi mexer no Flávio Bolsonaro lá, investigação de milícia, era normal lá, o Bolsonaro trocou o diretor da Polícia Federal do Rio e depois demitiu o ministro da Justiça. E disse isso, não vou deixar mexer em filho meu. Isso aqui tá gravado. No governo do Lula, tem investigação. Onde começa o esquema do Banco Master? Começa quando o Banco Master é autorizado a operar e a emitir CDBs. Sim. Isso foi em 2019, 2020, se eu não me engano, no governo do Bolsonaro. Sim. Autorizado pelo Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro. Sim.
é aí que o esquema escala. Quem faz a investigação do esquema do Master quando é denunciado? A Receita Federal do governo Lula, a Polícia Federal do governo Lula e o Banco Central do Galípolo indicado pelo Lula. E aí, você descobre o esquema, você divulga o esquema, que foi criado no governo anterior, e o esquema cai na tua conta. É uma loucura. Eu estava conversando com um prefeito, esse eu vou até citar o nome. O Felipe foi prefeito de Diadema. Zé de Felipe, parceiro, um abraço para ele. Foi prefeito de Diadema, uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Ele já foi prefeito umas 4 vezes lá. Na primeira vez ele me contou que ele chegou animado lá, descobriu um esquema de gasolina na prefeitura. A prefeitura comprava 10 mil litros de gasolina, só que só chegava a 8. Aí a empresa tinha um esquema com funcionários da prefeitura que desviavam os outros 2 mil litros de gasolina e tal. Ele descobriu, pegou os documentos, fez uma campana, pegou os caras. Chamou a imprensa, deu uma coletiva, falou, ó, pegamos esse esquema junto com a Polícia Civil, prendeu os caras aqui, estamos tirando essa empresa, trocando por outra, tal, não sei o quê. Manchete do jornal no dia seguinte. Grande escândalo de corrupção na prefeitura do PT. O cara descobriu o esquema, o cara fez a campana, pegou os caras, mandou prender e caiu na conta dele. Então veja, quem conta a história, quem conta a narrativa leva. Pega o caso do Banco Master. Nós só sabemos da existência, ninguém nem saberia o que era Banco Master. Se não fosse o governo do Lula, que botou a PF para investigar, não trocou diretor nenhum como fez o outro. Deixou a Receita investigar e o presidente do Banco Central, indicado por ele, liquidou o Master e não aceitou. Senão ninguém saberia. Então é o seguinte, quando você não investiga a corrupção, bicho, o cara pode ser mais sujo que pau de galinheiro, pode ser o cara mais corrupto que tem no planeta. Se ninguém investiga, se ninguém sabe, ele vai sair andando na rua, né, posando de honesto e todo mundo vai chamar ele de sim, senhor. Então, o que o governo Lula já fez foi investigar todo esse processo e tudo que nós temos é por conta dessa investigação. E o que é pior, você pega... Quem andou no jatinho do Vorcaro? Nicolas. Não foi nenhum de nós aqui nessa mesa, não foi o Lula, não foi nenhum ministro do governo, foi o Nicolas. Quem que o Zetel, que era o sócio dele lá, cunhado do Vorcaro, financiou as campanhas? Bolsonaro e Tarcísio. Quais foram os governadores que fizeram esquema com o Master? Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, bolsonarista, botou 1 bilhão do dinheiro dos velhinhos do Rio, da Previdência lá, pro Master. O Ibanez, bolsonarista do Distrito Federal, que foi o cara que liberou a polícia lá no 8 de janeiro para poder levar o quebra-quebra lá, foi afastado do cargo por isso. Bolsonarista era o cara que queria botar o Banco Público de Brasília, o BRB, para comprar o Master. Aliás, o presidente do BRB, que foi preso agora, Paulo Henrique, está preso neste momento que nós estamos conversando. Este cidadão foi o mesmo presidente do BRB que autorizou o empréstimo mais esquisito do mundo, com juro abaixo de todo o mercado, para o Flávio Bolsonaro comprar a mansão em Brasília financiada pelo BRB. Existe a chance de a gente ter outro banco liquidado, né? É, o BRB. Um banco público nesse caso, porque entrou no esquema. Então você pega, cara, aí, tá, beleza, aí tem os caras do Supremo. Ah, tá, entrou a suspeição do Toffoli por causa do resort, do Xandão por causa da esposa dele com o escritório de advocacia. A questão da delação premiada, que estão falando muito, né? Aí você pega uma coisa, assim, porra, cara, se tem alguma irregularidade, que se apure, que seja punido. Agora, quem nós temos até agora colocado no centro das coisas é o outro lado. E aí você anda na rua e tem gente que fala, esse Lula aí, a do Banco Master, tudo corrupção. Você olha e fala, Jesus. E isso tá chegando no zap das pessoas. Tem gente que acha isso mesmo, porque recebeu a informação toda torta, cheia de fake news. Já entendi.
Vamos encerrar. Daqui Tá a na pouco hora eu de apanho botar- aqui. Tá Daqui a na pouco hora eu de botar apanho aqui. o zap também pra chegar a informação correta. Não, viu? nós estamos tentando fazer isso. Aqui com menos estrutura que os caras nunca é fácil, mas estamos fazendo. Boulos, queria agradecer demais tua Satisfação, vinda. satisfação, De verdade, Rafael. foi massa o papo. Valeu, viu? Só agradecer. Pessoal, você que acompanha até aqui, ó, não deixe de estar passando na tela as redes sociais de Boulos. É isso aí. Pra você seguir. Também se inscreve no canal, acompanha que toda semana a gente tá aqui, beleza? É isso aí. Lembrando que tá nas plataformas de áudio também. O que você usar, Spotify, Deezer, Fala Ordinário, tem todos os episódios. Tamo junto. Valeu! Valeu, gente. E ó a bandeira de Pernambuco que eu ganhei, Jô. Das antigas.